10 de janeiro de 2026. Brasília. O presidente Lula convoca reunião de emergência com os ministros das Relações Exteriores, Defesa e Casa Civil. O tema: a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos e o que o Brasil vai dizer sobre isso. A pressão é imensa. Washington espera declaração pública de apoio do Brasil. Pequim observa atentamente qual lado o Brasil escolhe. Caracas implora solidariedade latino-americana. E Lula está sentado em uma cadeira onde qualquer movimento é errado. Apoiar os Estados Unidos significa trair décadas de política externa brasileira, de não intervenção e respeito à soberania. Condenar os Estados Unidos arrisca retaliação econômica da maior potência do mundo e segundo maior parceiro comercial do Brasil. Ficar em silêncio é impossível porque o Brasil compartilha 2.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela e tem mais de 500 mil de refugiados venezuelanos em território brasileiro, especialmente em Roraima. Esta não é uma crise distante acontecendo em outro continente. Esta é uma crise na porta da frente do Brasil. E não há saída boa. Não há posição que não tenha custos devastadores. E o mundo inteiro está observando qual escolha o Brasil vai fazer. Vamos começar entendendo por que exatamente o Brasil está nesta posição impossível. O Brasil sempre se viu, e por décadas tentou se projetar internacionalmente, como líder natural da América do Sul. Não líder através de força militar ou dominação econômica brutal, mas através de diplomacia, soft power, mediação, exemplo. A política externa brasileira, por décadas, independente de governo de esquerda ou direita, de Lula ou FHC ou Dilma, ou até Bolsonaro em certos aspectos, foi baseada em alguns princípios fundamentais que raramente foram abandonados. Primeiro, não intervenção em assuntos internos de outros países. Segundo, respeito absoluto à soberania territorial. Terceiro, solução pacífica de conflitos através de negociação e mediação. Quarto, multilateralismo, preferindo trabalhar através de organizações internacionais como ONU, OEA, Mercosul. Quinto, autonomia, significando que o Brasil não é vassalo de nenhuma grande potência, nem dos Estados Unidos, nem da China, nem de ninguém. Esses princípios não eram apenas retórica, eram política real. O Brasil se recusou a participar da invasão do Iraque em 2003, mesmo sob enorme pressão americana. O Brasil liderou esforços de mediação em conflitos na América do Sul e além. O Brasil criticou tanto intervenções americanas quanto russas, quando violavam soberania. Havia consistência, e essa consistência deu ao Brasil credibilidade e soft power. Países menores respeitavam o Brasil porque sabiam que o Brasil não tentaria dominá-los. O Brasil podia mediar conflitos porque era visto como honesto, não alinhado com nenhum bloco de poder específico. E aqui está o problema fundamental. A captura de Maduro pelos Estados Unidos viola literalmente todos esses princípios que o Brasil defende há décadas. É intervenção militar direta e massiva nos assuntos internos de outro país soberano. É violação flagrante de soberania territorial. Não foi através de negociação ou mediação pacífica. Foi uso puro de força militar. Não foi através de organizações multilaterais. Foi ação unilateral de uma grande potência. Então, se o Brasil apoia isso, se o Brasil sai e diz que os Estados Unidos fizeram certo, o Brasil está destruindo os pilares de sua própria política externa. O Brasil se torna hipócrita. O Brasil perde toda a credibilidade. Como o Brasil vai defender soberania venezuelana por anos e depois aplaudir quando ela é violada? Como o Brasil vai criticar intervenções no futuro se apoiou esta? A resposta é: não vai poder. O custo reputacional e de soft power seria imenso. Mas se o Brasil condena a ação americana, se Lula sai e diz que isso foi invasão ilegal, que foi violação de direito internacional, que os Estados Unidos devem liberar Maduro e respeitar soberania venezuelana, então o Brasil enfrenta problemas completamente diferentes, mas igualmente devastadores. Porque os Estados Unidos não vão aceitar isso silenciosamente. E os Estados Unidos têm alavancagem enorme sobre o Brasil. Vamos falar de números concretos.
Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, logo atrás da China. 22% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos. Isso é dezenas de bilhões de dólares por ano. Carne bovina, frango, soja, café, minério de ferro, aço, aviões da Embraer. Se Washington decide impor tarifas, quotas, sanções sanitárias, barreiras técnicas, restrições de qualquer tipo, a economia brasileira sente o impacto imediatamente. Fazendeiros sofrem. Trabalhadores em frigoríficos perdem empregos. Exportadores quebram. E em economia já frágil, já lidando com inflação e crescimento lento, isso é desastre. E não é apenas exportações. Investimento americano direto no Brasil é massivo. Empresas americanas operam no Brasil em praticamente todos os setores: tecnologia, energia, finanças, varejo, indústria. Elas empregam centenas de milhares de brasileiros diretamente e milhões indiretamente através de cadeias de fornecimento. Se essas empresas são pressionadas por Washington a reduzir operações no Brasil, a reconsiderar investimentos, a realocar para outros países, o impacto econômico é enorme. E não se engane, Washington tem essa ferramenta e está disposto a usá-la. Vimos com outros países. Sanções, pressões, retaliações econômicas. Não são ameaças vazias. E há dimensão de segurança que não pode ser ignorada. O Brasil coopera com os Estados Unidos em questões de segurança de múltiplas maneiras. Contra-terrorismo, combate ao crime organizado, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Agências brasileiras trabalham com FBI, DEA, CIA, Departamento de Justiça. Compartilham inteligência, coordenam operações. Isso é importante para a segurança nacional brasileira. As facções criminosas no Brasil, o PCC e o Comando Vermelho especialmente, não são apenas gangues locais. São organizações transnacionais com operações em múltiplos países. Combatê-las efetivamente requer cooperação internacional. Se essa cooperação com os Estados Unidos diminui, se as agências americanas se tornam menos dispostas a compartilhar informação, a ajudar, a coordenar, a segurança pública brasileira é prejudicada. E com violência urbana já sendo problema massivo no Brasil, isso tem consequências diretas para cidadãos brasileiros. Então, economicamente, o Brasil precisa dos Estados Unidos. Em termos de segurança, o Brasil se beneficia de cooperação americana. E em termos de influência regional, antagonizar a superpotência do hemisfério não é pequena decisão. Mas, ao mesmo tempo, apoiar invasão militar de país vizinho é trair tudo que o Brasil alega defender. Essa é a posição impossível. E fica pior, porque há histórico pessoal e político aqui que torna isso ainda mais complicado para Lula especificamente. Lula defendeu Maduro por anos, publicamente, repetidamente. Quando a eleição venezuelana de 2024 foi amplamente vista como fraudulenta por observadores internacionais, pelo Carter Center, pela União Europeia, pela OEA, Lula foi um dos poucos líderes importantes que se recusou a chamar de fraude. Ele pediu que Venezuela mostrasse as atas de votação, sim, mas não condenou Maduro diretamente. Ele continuou chamando Maduro de presidente legítimo. Ele resistiu a pressões para reconhecer a oposição. Por quê? Parte é ideologia, solidariedade de esquerda latino-americana, legado do Fórum de São Paulo. Parte é pragmatismo, não querer desestabilizar vizinho ou criar precedente de países grandes ditando quem governa países pequenos. Mas agora, Maduro está em cela em Brooklyn, acusado de narcotráfico. E Lula está sendo perguntado: você ainda defende esse homem? Se Lula diz sim, se continua defendendo Maduro mesmo agora, ele se torna completamente isolado. Mesmo aliados na América Latina que tinham simpatia por Maduro estão recuando. Mesmo esquerdistas latinos estão tendo dificuldade em defender alguém acusado de transformar país em narco-estado. Lula ficaria sozinho defendendo figura cada vez mais indefensável. E domesticamente no Brasil, isso é desastre político.
A oposição brasileira atacaria implacavelmente. Bolsonaristas teriam dia de campo. Lula defende narcotraficante. Lula apoia ditador. As manchetes escrevem-se sozinhas. E em país polarizado como o Brasil, onde Lula já enfrenta a oposição feroz, isso é munição que ele realmente não pode dar aos adversários. Mas se Lula abandona Maduro agora, se diz que os Estados Unidos fizeram certo, que Maduro é criminoso que merece julgamento, então Lula trai anos de sua própria retórica. Ele fica parecendo covarde ou hipócrita, ou ambos. Aliados na esquerda latino-americana ficam indignados. Evo Morales na Bolívia, Daniel Ortega na Nicarágua, Cuba, movimentos sociais, intelectuais de esquerda, todos veriam isso como traição. E base de Lula no Brasil, a esquerda que o apoia, ficaria confusa e desiludida. Então política doméstica brasileira também não oferece saída clara. E ainda não falamos do elefante na sala. Roraima, o estado brasileiro que faz fronteira com Venezuela. Nos últimos anos, especialmente desde que a crise venezuelana se aprofundou, mais de 500 mil de venezuelanos cruzaram para Roraima. Alguns seguiram para outras partes do Brasil, mas dezenas de milhares ficaram em Roraima, especialmente em Boa Vista, a capital. E Roraima é estado pequeno, pobre, com infraestrutura limitada. A chegada de centenas de milhares de refugiados sobrecarregou completamente hospitais, escolas, serviços sociais. Há tensões entre brasileiros locais e venezuelanos. Há competição por empregos, por recursos. Há aumento em criminalidade, parte dele relacionado a gangues venezuelanas operando em Roraima. O governo brasileiro tentou gerenciar isso. Criou programa de interiorização para mover venezuelanos para outras partes do Brasil. Enviou recursos federais. Usou exército para ajudar com logística. Mas foi esforço massivo e caro. E agora, com Maduro capturado e Venezuela em caos total sem governo claro, o risco é que mais venezuelanos vão fugir. Muito mais. Se há guerra civil na Venezuela, se há combates entre facções, se a economia que já estava destruída entra em colapso total, milhões podem tentar sair. E muitos virão para o Brasil porque é fronteira terrestre, não precisa de barco ou avião. Só atravessar. Roraima não consegue absorver mais centenas de milhares de refugiados. Já está no limite. Então Brasil enfrenta possível crise humanitária na fronteira. E isso cria pressão política interna massiva. Governador de Roraima já está pedindo ao governo federal fazer alguma coisa. População de Roraima está frustrada. E politicamente isso é venenoso. Oposição vai culpar Lula por qualquer problema. Você defendeu Maduro, agora lida com as consequências. Você criou essa crise. Mesmo que não seja justo, mesmo que crise venezuelana tenha raízes em decisões tomadas muito antes de Lula, politicamente ele vai carregar o fardo. E aqui está mais uma complicação. O Brasil é potência emergente com ambições globais. Quer assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Quer ser visto como líder do Sul global. Quer mediar conflitos, ser respeitado, ter voz. Mas para ter essa influência, o Brasil precisa de relacionamento funcional tanto com o Ocidente liderado pelos Estados Unidos quanto com potências não ocidentais como China. O Brasil tem tentado jogar esse jogo de equilíbrio, não alienar ninguém, manter boas relações com todos. Mas esse evento força a escolha. Não dá para equilibrar. Você apoia a invasão americana ou condena? Não há meio-termo crível. Se Brasil apoia Estados Unidos, prejudica a relação com China, que já é o maior parceiro comercial do Brasil. A China condenou veementemente a captura de Maduro. Se o Brasil fica do lado americano, a China nota. E embora a China provavelmente não vá retaliar economicamente de forma óbvia, porque comércio sino-brasileiro beneficia a ambos, confiança é danificada. E em futuro próximo, quando o Brasil precisar de apoio chinês em alguma questão, a China vai lembrar. Diplomacia é jogo de longo prazo. Ações têm consequências que duram anos. E a dimensão dos BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. E agora membros expandidos incluindo o Irã,
Emirados Árabes, Egito, Etiópia. O BRICS é tentativa de criar contrapeso ao domínio ocidental em governança global, de dar a países em desenvolvimento voz maior. Se o Brasil, um dos membros fundadores, se alinha com os Estados Unidos em questão tão clara de intervenção militar, isso enfraquece o BRICS. Isso levanta questões sobre comprometimento brasileiro com visão multipolar. China e Rússia, membros-chave do BRICS, vão questionar se podem confiar no Brasil como parceiro, mas se o Brasil condena Estados Unidos, pode esquecer qualquer chance de assento no Conselho de Segurança, porque os Estados Unidos têm veto. E Washington deixou claro em múltiplas ocasiões que não apoia expansão permanente do Conselho de Segurança que inclua Brasil. Se o Brasil antagoniza Washington agora, essa porta fecha completamente. E a ambição brasileira de décadas de ter assento permanente acaba. Talvez era ilusão de qualquer forma, mas pelo menos havia esperança. Após isso, nem esperança resta. E vamos falar de militares brasileiros, porque há divisão interessante lá também. Forças Armadas brasileiras não são monolíticas. Há facções. E em questão como esta, há desacordo. Alguns oficiais, especialmente aqueles com treinamento nos Estados Unidos, com laços com militares americanos, que veem China e esquerdismo como ameaças, esses oficiais provavelmente apoiam a ação americana na Venezuela. Veem Maduro como narco-ditador que precisava ser removido. Veem intervenção americana como necessária para a estabilidade regional. E alguns desses oficiais são politicamente influentes no Brasil, especialmente após anos de Bolsonaro fortalecendo o papel de militares em política. Mas outros oficiais, especialmente aqueles formados em tradição de soberania nacional, de não intervenção, de autonomia brasileira, esses oficiais veem a ação americana como precedente perigoso. Porque se os Estados Unidos podem invadir Venezuela hoje para capturar presidente, que garantia existe de que não vão fazer algo similar em outro lugar amanhã? E se for na Bolívia? Na Nicarágua? No próprio Brasil, se governo brasileiro desagradar Washington suficientemente? Isso pode parecer paranoia, mas após Venezuela não é mais absurdo. Precedente foi estabelecido, e militares brasileiros pensam em termos de soberania e defesa nacional. Então há divisão genuína. E essa divisão reflete sociedade brasileira mais ampla, porque o Brasil está polarizado, não apenas politicamente entre esquerda e direita, mas em visão de mundo. Parte dos brasileiros vê Estados Unidos como aliado natural, parceiro, modelo. Vê China e esquerdistas latino-americanos como ameaças. Essa parte da população provavelmente apoia a ação americana na Venezuela, mesmo que não digam publicamente. Outra parte dos brasileiros vê Estados Unidos como imperialista, intervencionista, ameaça à autonomia latino-americana. Vê China como parceiro econômico sem agenda política. Vê solidariedade latino-americana como valor importante. Essa parte vai condenar a ação americana duramente. Lula está preso no meio. Qualquer posição que ele tome vai alienar parte substancial da população. E em democracia, governar sem apoio de ampla parte da população é quase impossível. Então, politicamente e internamente, isso é desastre. E ainda não falamos sobre Congresso brasileiro, porque Lula não governa com maioria confortável. Ele precisa de coalizão, precisa de negociação. E no Congresso há de tudo. Há bolsonaristas que adorariam ver Lula apoiar a ação americana porque sabem que isso dividiria a base dele. Há centristas que querem manter boas relações com Estados Unidos por razões econômicas. Há esquerdistas que veriam apoio à ação americana como traição imperdoável. Então chegamos à pergunta: o que exatamente Lula pode fazer? Quais são as opções reais? Vamos através delas. Opção 1. Apoiar explicitamente os Estados Unidos. Sair e dizer que Maduro era ditador, narcotraficante, ameaça regional, e que a ação americana, embora controversa, era justificada. Essa posição protege relação com Washington, evita retaliação econômica, mantém cooperação em segurança, mas destrói credibilidade internacional do Brasil, aliena China, destrui BRICS, divide base de Lula.
dá munição à oposição e abandona todos os princípios de política externa brasileira. Opção 2. Condenar explicitamente os Estados Unidos, chamar de invasão ilegal, violação de soberania, exigir liberação de Maduro, liderar movimento latino-americano de oposição. Essa posição mantém consistência com princípios brasileiros, mantém credibilidade com o Sul global, agrada a base de Lula, mas arrisca retaliação econômica americana, prejudica a cooperação em segurança, isola Brasil do Ocidente. E provavelmente não muda nada sobre situação de Maduro de qualquer forma. Opção 3. Tentar meio termo. Expressar preocupação com métodos usados, pedir respeito a processo legal, oferecer mediação, mas sem condenar ou apoiar explicitamente. Essa é a posição tradicional brasileira de tentar agradar todos sem ofender ninguém. O problema é que em situação tão polarizada, meio termo satisfaz ninguém. Estados Unidos vê como não apoio e fica insatisfeito. China vê como fraqueza. América Latina vê como covardia. Base de Lula vê como falta de princípios. Oposição ataca de ambos os lados. Você toma todos os custos sem ganhar nenhum benefício. Opção 4. Focar em consequências práticas e ignorar questões ideológicas. Falar apenas sobre crise humanitária potencial, sobre refugiados, sobre necessidade de estabilização da Venezuela, sobre importância de eleições supervisionadas. Evitar se posicionar sobre legalidade da captura. Essa abordagem é mais segura politicamente no curto prazo, mas não resolve nada. E mais cedo ou mais tarde, o Brasil vai ser forçado a votar em alguma resolução na ONU, ou OEA, ou fazer declaração em algum fórum internacional. Não dá para evitar indefinidamente. Então qual Lula vai escolher? Baseado em sua trajetória, em seus instintos políticos, a aposta mais provável é alguma versão da opção 3 ou 4. Tentar navegar meio termo. Expressar preocupação sem condenação total. Focar em aspectos humanitários e processuais. Evitar tomar posição clara enquanto for possível. E, quando forçado, fazer declaração que usa muitas palavras para dizer muito pouco. Diplomacia brasileira é famosa por isso. Declarações que são cuidadosamente elaboradas para serem interpretadas de múltiplas maneiras por diferentes audiências. Mas aqui está o problema. Essa estratégia funcionava em mundo onde havia mais espaço para ambiguidade, onde pressões eram menos intensas, onde custos de não escolha eram menores. Esse não é mais esse mundo. Trump não aceita ambiguidade. Ou você está conosco ou contra nós. China está observando quem fica do lado dela. A América Latina está em crise existencial sobre o que fazer. Não há espaço para o Brasil ficar em cima do muro confortavelmente. E há relógio correndo, porque a cada dia que passa sem declaração clara do Brasil, a pressão aumenta. Washington começa a fazer ligações. Enviados americanos visitam Brasília. Começam sutis e depois não tão sutis ameaças sobre consequências de escolha errada. Pequim também faz suas ligações. E cada país latino-americano está fazendo seus próprios cálculos baseados em parte no que o Brasil faz. O Brasil, como maior economia da região, como país mais populoso, como potência regional, tem responsabilidade de liderança. Mas liderança nesta situação significa tomar posição impopular. E políticos raramente escolhem fazer isso voluntariamente. Há também questão de tempo. Esta crise não vai se resolver rapidamente. Maduro vai ficar em detenção por meses, talvez anos, enquanto o processo legal se desenrola. A Venezuela vai continuar em caos. Vão haver mais crises, mais decisões forçadas, mais momentos onde o Brasil tem que escolher. Então, mesmo que Lula navegue este momento inicial com ambiguidade, haverá próximos momentos. E cada vez fica mais difícil evitar posição clara. E pensando mais à frente, há implicações eleitorais. Eleições presidenciais brasileiras são em 2026, este ano. Dependendo de como Lula navega isso, pode fortalecer ou enfraquecer posição dele e de seu partido. Se parecer fraco, indeciso, covarde, isso prejudica.
Se parecer muito alinhado com Estados Unidos, perde base esquerdista. Se parecer muito anti-americano, perde centro e setores empresariais. É campo minado político. E, finalmente, a questão de legado. Lula está em terceiro mandato. Ele é figura histórica da política brasileira. Como ele quer ser lembrado? Como estadista que defendeu princípios mesmo sob pressão? Ou como político pragmático que fez o que era necessário para proteger interesses econômicos brasileiros? Ambas são posições defensáveis, mas requerem escolhas diferentes. E legado é moldado por momentos como este. Decisões em crises que definem como líderes são vistos pela história. Então, onde isso nos deixa? O Brasil está em posição genuinamente impossível. Não há escolha boa. Cada opção tem custos devastadores. E Lula, como presidente, tem que escolher sabendo que qualquer escolha vai ser atacada, vai ter consequências negativas, vai prejudicar o Brasil de alguma forma. É teste de liderança mais difícil. Não quando há opção certa óbvia, mas quando todas as opções são ruins e você tem que escolher qual custo você está mais disposto a pagar. E isso não é apenas problema do Brasil. É problema de qualquer potência média no mundo atual. Canadá enfrenta pressões similares entre Estados Unidos e China. Austrália enfrenta. Muitos países europeus enfrentam. Em mundo cada vez mais polarizado entre blocos de poder, espaço para não alinhamento diminui. Você é forçado a escolher. E Brasil descobrindo isso da maneira mais dolorosa possível. Porque a crise não é abstrata ou distante. É na fronteira. É milhões de refugiados potenciais. É maior parceiro comercial, exigindo lealdade. É princípios fundamentais sendo testados. É tudo junto ao mesmo tempo. Nos próximos dias, observe o que o Brasil faz. Ou, mais precisamente, observe o que o Brasil não faz. Porque o silêncio também é escolha. E quanto mais tempo Brasília demora para se posicionar, mais clara fica a impossibilidade da situação. O Brasil não está em cima do muro por estratégia. Está em cima do muro porque não sabe como descer sem se machucar gravemente. E enquanto isso, o mundo está redesenhando alianças, redefinindo regras, e o Brasil está sendo forçado a decidir que tipo de país quer ser. País alinhado com potências ocidentais? País líder do sul global? País pragmático que coloca a economia acima de princípios? País de princípios mesmo quando custa caro? Não dá para ser tudo. E esta crise vai forçar o Brasil a escolher. A pergunta não é se, é quando. E qual escolha vai ser feita?